Olá pessoal, quem fala é Diego Dias. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais comandos para suítes HP baseado no Conware. Selecionei uma lista aqui dos comandos que eu acho importante, que servirão também para roteadores HP, roteadores Tricon e suítes Tricon baseados no Conware 3 e 5, no Conware 7 também, e alguns equipamentos da H3C. Tá? Vamos lá. Antes de começarmos a falar de comandos, é importante entendermos o modo que nós estamos dentro de cada view, né? Quando a gente entra no switch, o hostname, o nome do equipamento, do switch ou do roteador, ele vai estar entre o sinal de maior e menor, que é o modo user view. O modo user view, se você estiver com permissão de administrador, ele permite a transferência de arquivos para a memória flash, a cópia de arquivos da flash para um USB, para um servidor FTP, TFTP, permite salvarmos a configuração, exibir estatísticas e habilitar debug de protocolos e processos. Se você não for administrador, o modo User View apenas permitirá alguns comandos de troubleshoot, como ping, tracert. Vai depender da versão do equipamento e o nível de permissão que você tem daquele usuário. Mas se tiver com permissão de administrador, você pode mexer em todo o sistema de arquivos. Inclusive mudar o modo que as informações são exibidas na tua tela. Como por exemplo, se você estiver conectado via Telnet e precisar ver os logs, por exemplo, de uma porta que cai e sobe, você pode digitar terminal monitor, ele vai exibir os logs como se você estivesse na console. Se você habilitar, por exemplo, o debug, terminar o debug e ele começa a exibir os logs do debug na sua tela. Tá? O segundo modo é o System View. Uma vez no modo User View, basta digitar System View, o hostname do equipamento ficará entre colchetes, e no modo System View é onde você conseguirá alterar as configurações do equipamento, da interface, configurações globais, processos, enfim. Precisar retornar do System View para o modo User View, basta digitar Kit até voltar para o modo User View, ou então, estando na raiz do System View, digitar User View, ele retorna, User-View, tá? Gerenciamento de usuários. Uma vez que você está no equipamento e precise visualizar quem está conectado, você está no troubleshooting e aí tem muita gente conectada, você faz, a pessoa desfaz seu comando, há um display users e ali você consegue ver todo mundo que está conectado, o usuário que ela está conectada e qual sessão ela está conectada. E caso precise desconectar, Free User Interface e o número da VPY que a pessoa está. Tá, tiver conectado via Telnet, tiver SSH ou um usuário travado. Ali você consegue desconectar o usuário, desconectar a sessão. Hostname. Se precisar mudar o hostname do equipamento, uma vez no modo System View, basta digitar sysname, espaço, o nome que você quer atribuir ao equipamento. No caso, o nome do equipamento está como HP, nós digitamos sysname R1, então o nome do equipamento vai alterar para R1. Tá? É bem simples. Ajuda no comando CLI. Para obter ajuda na CLI do Conware, utilize o caractere interrogação. Então, caso você tenha feito algum treinamento e não lembra do comando, ou se está acostumado a mexer no iOS da Cisco ou no Provision do Procurve e não sabe qual o comando relativo, você digita digitando interrogação, ele vai mostrar os comandos disponíveis para você utilizar e uma breve descrição. Então, por exemplo, no Cisco você digita lá Show Running Configuration para visualizar a configuração da memória RAM do equipamento. No Conware é o comando display para visualizar, que é o equivalente do show, e o comando é o current configuration. Então, display espaço interrogação, ali você consegue, pelas descrições, achar o comando relativo.
Caso você lembre partes da palavra, mas não lembre a palavra inteira, digita até onde você sabe o começo as primeiras letras, seguido de interrogação, ele vai exibir todas as palavras que possuem aquelas letras iniciais. Uma vez que você digita o comando para exibir alguma configuração e ele é maior do que a sua tela, com barra de espaço ele apresenta a próxima página, ou Enter para apresentar a próxima linha da configuração exibida. Ajuda nos comandos CLI. Então selecionei aqui os principais comandos, os comandos chaves para o Conware, para nós utilizarmos. Display Current Configuration. Então exibe as configurações atuais do equipamento, as configurações que estão carregadas na memória RAM, as configurações que estão em uso. Lembrando que quando o equipamento inicia, ele carrega as configurações da memória flash e joga na memória RAM. Então toda alteração ela é feita na memória RAM. Caso você queira salvar essa configuração na memória flash, basta digitar Save e confirmar. Caso o equipamento reinicie e você não tenha salvo, ele vai iniciar com a configuração anterior. Tá? Display Interface, ele vai mostrar as interfaces, se está up, se está down, qual o protocolo daquela porta, se for um switch, quais VLANs estão passando naquela porta, se tem VLAN tagueado ou não, e estatísticas de erro, enfim. Display Save Configuration mostra as configurações da flash. Display MAC Address exibe a tabela MAC do switch. Display ARP faz uma comparação, mostra a tabela que faz o vínculo de IP mais MAC. Tá? Entrando na configuração das interfaces, é muito similar dos outros fabricantes. Basta digitar em modo System View Interface. Se a porta for Ethernet, Gigabit Ethernet ou tem Giga, você digita o slot, subslot e a porta dela. Então, por exemplo, 1/0/10. Né? Então, no caso embaixo aqui, a gente entra na porta 1/0/1. Quisermos desabilitar a porta, comando Shutdown. Para remover, o comando Undo Shutdown, que é o equivalente, a maioria dos fabricantes, ao comando No. Então, nós utilizamos o comando Undo, tá? Para retornar um comando, ou remover um comando. Description é mais do texto, para adicionarmos a descrição. Então, por exemplo, se for uma porta de uplink, diz lá, description, uplink, switch, R1. Uplink, roteador 2. Né? É sempre bom adicionarmos uma descrição para nos ajudar a fazer troubleshooting, ou a outras pessoas da equipe, ou outras pessoas que não sucederão. Alterar o duplex e o speed da porta, também não tem segredo. Colocamos como alto, full, 1000 ou alto, dependendo do dispositivo que está do outro lado, se ele consegue negociar ou não. Tá? Uma vez dentro de um processo, ou dentro de uma interface, o comando display diz, ele exibe aquele processo, aquela configuração somente daquela interface. Então, você acabou de configurar e quer validar tudo que você configurou, display diz e ele exibe a configuração do processo. Zerar as estatísticas ou contadores. Voltando para o modo User View, né, entre o sinal de maior e menor, uma vez que um usuário reclamou de lentidão e você perceba que tem erros sendo incrementados naquela porta, e aí você quer validar qual que é a frequência que aqueles erros são gerados, se aqueles erros não são antigos, você dá um Reset Counters Interface na interface que você quer zerar os contadores, e ali começa a acompanhar novamente como os erros estão sendo incrementados. É possível também zerar ou resetar contadores de outros processos. Tá? Vai lá no User View, Reset, dá uma interrogação e começa a validar a lista lá, que tem bastante coisa interessante. SNMP. Então, SNMP é um modo da gente gerenciar nossos equipamentos, né? O protocolo SNMP ele permite a gente visualizar estatísticas de tráfego de uma interface, se o equipamento está up ou não. Então, para configurar uma Community SNMP para o SNMP V2, né? SNMP-agente, Community, se a comunidade de leitor escrita e o nome da comunidade. No caso aqui a gente colocou a Community com o nome 1N3SP.
lembrando que a community deve bater com a mesma que está configurada no servidor NMS, tá? Comandos do sistema de arquivos. Então, uma vez que a gente precise mexer na flash para fazer um backup, né, na própria flash, ou você deseja organizar melhor como os arquivos estão na memória flash do equipamento, no sistema de arquivos, você pode criar ou excluir um diretório com mkdir para criar, rmdir, mais o nome do diretório para remover, para exibir o conteúdo da flash, comando dir, ou dir/al para visualizar mais informações, como por exemplo arquivos da lixeira que estarão entre colchetes. Mudar de diretório, digamos que você espete a atualização do ConAir, né? Como o pessoal fala, o iOS, dentro de um pendrive você quer copiar, então colocou o pendrive lá, o equipamento reconhece como USB, e ali você, para entrar no USB, você pode digitar cd espaço USB, e aí ele se move para dentro do USB, ao invés de da memória flash do equipamento. Caso você esteja se movendo e não lembre onde está, digita pwd que ele exibe o diretório que você está. Caso precise deletar algum arquivo, por exemplo, a versão atualizada do ConAir não é suportada junto com a versão atual. Então você precisa deletar para liberar espaço. Então delete e aí o nome do arquivo. Caso você dê um /unreserved, ele vai deletar permanentemente o arquivo, tá? Caso não, ele vai para uma lixeira. Às vezes a gente deleta e não consegue colocar o arquivo mesmo assim, porque ele pode estar na lixeira, tá? Caso você deixou na lixeira e quer restaurar, one delete, tá? E o nome do arquivo. Zerar definitivamente os arquivos da lixeira, reset recycle bin, ou o nome do arquivo para apagar somente aquele arquivo. Caso você precise visualizar, você tenha vários arquivos salvos, então você é uma pessoa organizada, que cada vez que salva a sua configuração, você coloca data e vai criando vários arquivos diferentes ali de configuração, ou para fazer um rollback, ou para consulta futura, e quer exibir esse arquivo de dentro do switch, dá um more espaço no nome do arquivo, ele vai mostrar aquele arquivo de configuração que não está em uso, que não está no arquivo que vai botar no display saved, e nem no arquivo corrente que está na RAM, tá? Então more espaço no nome do arquivo. Caso você queira mudar o arquivo que vai subir na próxima vez que o switch reiniciar, você pode escolher qual arquivo será a configuração na próxima vez. Então, Startup Saved Configuration, o nome do arquivo. Aí você diz se ele é main, principal, ou se ele é um backup. Caso seja corrompido o arquivo deletado, ele procura o backup, tá? Então, o comando display startup, você consegue validar qual o arquivo que irá ser utilizado na próxima vez que o switch reiniciar, tá? TFTP e FTP. O TFTP e o FTP são protocolos para utilização de cópias. Então, uma vez que você queira fazer o backup das configurações e jogar num servidor TFTP ou FTP, ou caso você queira jogar uma atualização do ConAir para o switch, você utiliza esses dois protocolos. O TFTP, para você pegar um arquivo do servidor TFTP e jogar no switch, você utiliza o comando get. Então, por exemplo, TFTP, o IP do servidor, né? Então 1.1.1.2, IP do servidor, você dá um get mais o nome do arquivo e ele vai copiar o arquivo para a memória flash. Caso você queira colocar um arquivo no servidor TFTP, TFTP, o IP do servidor, o comando put mais o nome do arquivo. Se você digitar de novo o nome do arquivo diferente, ele vai pegar aquele arquivo e salvar com um nome diferente do nome original dele, tá? Se precisar acessar e utilizar os comandos
FTP, a mesma coisa, no modo User View, conecta ao comando FTP o IP do servidor, faz a autenticação, o GET ou PUT para poder copiar ou colar o arquivo desejado. Bootloader. O comando bootloader define qual imagem será escolhida como principal e backup na inicialização do switch. A mesma coisa, quando o switch inicia, ele pega aquele arquivo da flash e aí ele joga na memória RAM. Se você deletar o arquivo da flash o switch não for reiniciado, ele vai continuar funcionando, porque o sistema operacional está rodando na memória RAM. Se você reiniciar, aí não tem como ele vai ficar em loop lá no boot ROM tentando subir o Conware e não vai conseguir. Então, caso você precise fazer a atualização, copiou a atualização para a memória flash e quiser trocar qual a imagem que irá subir no próximo reload do equipamento, então bootloader file o nome da nova imagem e aí você diz se ela é main ou se ela é backup. E para visualizar qual imagem irá ser executada na próxima vez que o switch reiniciar, display bootloader. Lembrando que uma vez que você copiou a imagem para a memória flash e quer que essa imagem seja utilizada, é preciso reiniciar o equipamento, tá, pessoal? Precisar zerar as configurações do switch. Reset Saved Configuration. Reset Saved Configuration. Depois você reinicia o equipamento. Não salva. Na hora que você pedir para reiniciar via software, ele vai pedir, quer salvar? Você fala não, e aí você reinicia. Ou desliga da tomada e liga de novo, tá? Se quiser restaurar algum arquivo, restore. E aí para startup, então você consegue fazer como se fosse um rollback aí. Informações do sistema. Aqui você consegue algumas informações específicas para o hardware. Então, display fan para os ventiladores, né? Display CPU para ver o consumo de CPU. Então, ali você consegue, se não me engano, também tem um display CPU history, ou display history CPU. Você consegue visualizar de forma de estatística. Tantos minutos atrás o pico foi alto. Ou ele mostra em forma de gráficos, dependendo da versão do Conware. Display Memory, para visualizar o estado da memória. Display Process, para visualizar os processos. Display Power, para visualizar se o equipamento tem mais de uma fonte, como está o status das fontes redundantes. Alguns equipamentos têm o Display Environment, que você consegue visualizar a temperatura. Então, consegue saber se o data center está com a temperatura adequada. Para reiniciar, comando Reboot, no modo User View. Precisou agendar um reboot, então para determinado horário ou para daqui a tantos minutos, digamos que você vai fazer uma configuração de uma ACL e está com medo de ficar trancado lá de fora. Então você agenda o reboot para daqui a 3 minutos, aplica a ACL, vê se está legal e depois você cancela o reboot. Tá? Display Version. O Display Version ele vai exibir a versão do sistema operacional e ele pode exibir também, dependendo do equipamento, a versão do Conware para cada processo. Então, por exemplo, no Conware 7 a gente consegue escolher qual versão de Conware vai exibir para cada processo. Por exemplo, uma versão para dados, uma versão para security, uma outra versão para voz. Um outro item interessante que dá para saber há quanto tempo o equipamento está no ar. Então você chegou na segunda-feira e aí reclamaram que a rede caiu. Ali você consegue ver se o switch reiniciou ou não, né? Consegue ver o uptime dele, tá? Entre outras informações. Terminamos por aqui, pessoal. Para mais informações, acesse computadores.com.br/ebook ou a nossa página rotadefull.com.br, tá? Abração e obrigado pela audiência. Até logo, pessoal.